Então, na aula de hoje, nós vamos estudar a respiração celular em plantas. Qual a importância desse tema? Vocês viram nas aulas anteriores que a produção de carboidratos e de moléculas relacionadas sempre parte da fotossíntese. Então, a fotossíntese ela vai fornecer os esqueletos de carbono. Esse processo, que ele ocorre lá no cloroplasto, vai ser impulsionado pela luz, né, e a água ela vai doar elétrons para que ocorra o transporte de elétrons. Posteriormente, essa energia física, né, a forma física da luz, ela vai ser convertida em energia química na forma de carboidratos, principalmente trioses e depois açúcares maiores, como no caso da glicose. Vocês viram que a planta pode armazenar na forma de amido, isso na própria organela, no estroma, ou transportar os carboidratos na forma de sacarose ou outras moléculas que são açúcares não redutores. O ponto agora é como utilizar a energia contida nessas moléculas para os processos de crescimento, ou como converter o carboidrato em um esqueleto de carbono para outra via. Um exemplo é, se a sacarose ela chega na raiz e a raiz ela não está em crescimento, ela não precisa de energia para absorver íons, por exemplo, essa molécula de carbono ela tem que ser convertida em outra. Então, a respiração ela é uma sequência de vias metabólicas que pode produzir energia, vocês estão vendo aqui o ATP, ou então liberar moléculas de carbono, ou esqueletos de carbono para outras vias metabólicas, como é o caso da produção de aminoácidos, produção de poliaminas, produção de metabólitos secundários. Então vejam que tanto a fotossíntese quanto a respiração, essas vias podem fornecer carboidratos ou esqueletos de carbono para outras vias. A fotossíntese seria a produção primária, a conversão de carbono da forma inorgânica para a forma orgânica. A respiração tem a função tanto de liberar energia, quando ela oxida esse carbono, libera CO2, como também para liberar intermediários secundários. Em termos gerais, a função principal da respiração é produzir energia, tá? Vocês vão ver isso aqui hoje. Esse processo é um processo comum, tanto em plantas quanto em animais, e ele tem alguns detalhes específicos. Veja essa imagem. Vias metabólicas. Quando você vai estudar as vias metabólicas, o metabolismo da planta, você tem que entender que todas as vias são intricadas. Em algum ponto, tem alguma ligação de uma via com a outra. Então, eu estudo o metabolismo dos carboidratos, no caso aqui da respiração celular, isso é uma via de degradação. Vejam que ela tem algumas sequências retilíneas, em seguida tem um ciclo. Observem que ela está interligada, nesse ponto, com o metabolismo de energia, o metabolismo energético. O que isso quer dizer? Que ela pode fornecer energia para alguma via. Nessa situação aqui, alguns intermediários dessa via, elas convergem para o metabolismo dos lipídios, para produzir lipídios de membrana, lipídios sinalizadores. Isso aqui, gente, serve tanto para plantas como para animais. Aqui nós temos o metabolismo de lipídios complexos, que são os lipídios que não são os lipídios de membrana, são lipídios sinalizadores, são lipídios que têm outras funções no organismo. Aqui nós temos o metabolismo de carboidratos complexos. O que seria isso? Uma variação, né? Quando você tem um carboidrato, basicamente é carbono, hidrogênio e oxigênio, e pode adicionar um grupo amino, que seria uma glicosamina, por exemplo. São carboidratos que fazem parte de estruturas específicas. Geralmente, alguns carboidratos de bactérias ou de fungos, eles são diferentes daqueles carboidratos de plantas. Estou falando na questão da parede celular. Na parede celular, vocês viram que tem celulose, né? E a celulose é um polímero de glicose. Já nas bactérias, que tem parede celular gram-positiva, gram-negativa, essa parede celular é diferente, tá? Então, esse metabolismo aqui é que vai ditar aquela produção de moléculas. Da mesma forma, nós temos o metabolismo de nucleotídeos. Vocês sabem que os nucleotídeos são a base para formar ácidos nucleicos, DNA e RNA.
Então, nós temos nucleotídeos de adenina, guanina, citosina, timina, uracila. E para produzir esse nucleotídeo, é preciso 3 moléculas principais. A primeira dela é uma base nitrogenada, que aí é da que dá o nome ao nucleotídeo de uracila. Então, a uracila é uma base nitrogenada. Base nitrogenada, né, professor? Fosfato e pentoses. Isso. O primeiro é a base nitrogenada, que nós temos 5. O segundo grupo é um grupo fosfato, que vai fazer uma ligação em alguma região do carboidrato. E o terceiro seria o próprio carboidrato. Se for RNA, ribose, é um açúcar de 5 carbonos. Se for DNA, desoxirribose, também tem 5 carbonos. A diferença da ribose para a desoxirribose é apenas uma variação na molécula. Tira um hidroxila, coloca um hidrogênio. Mas vejam que para produzir os nucleotídeos que armazenam a informação genética, temos que ter carboidratos. Tá? Vocês vão ver também nessa aula que tem aquela via das pentoses fosfato, que atua lá na regeneração da ribulose 1,5-bifosfato, que é o ciclo de Calvin. Então, veja que o metabolismo degradativo tem relação com o metabolismo biosintético. Então, o catabolismo tem relação com o anabolismo. Vejam que o metabolismo dos aminoácidos também tem relação com o metabolismo dos carboidratos, porque é esse metabolismo que vai liberar os esqueletos de carbono. E para produzir o aminoácido, basta adicionar o nitrogênio e modificar os grupos funcionais. Aqui são os aminoácidos primários, que nós temos 20. E aqui nós temos outros aminoácidos, são os aminoácidos secundários, que geralmente eles não fazem parte de proteínas, mas que possuem funções na planta. Temos também os metabolismos de cofatores e vitaminas. Quando fala de vitamina, leva muito a entender que vitamina é uma molécula que o organismo dos seres heterotróficos, ou seres humanos, por exemplo, eles não conseguem produzir, então tem que ingerir na dieta. As plantas conseguem fazer isso. E para que isso aconteça, tem o metabolismo dos aminoácidos, tem alguns dos lipídios e carboidratos que atuam em conjunto. Temos os metabólicos secundários, que talvez muitos de vocês vão estudar esses metabólicos. Aqui na disciplina a gente não vai ver, né? A gente vai só apenas citar. Aí a gente fala da lignina, fala dos terpenoides, isoprenóides, que são moléculas que atuam tanto na sinalização, quanto na defesa de plantas, quanto às variações ambientais. Lembrando que metabolismo primário, gente, é aquele que é o produto direto da expressão de genes ou que está envolvido diretamente no crescimento e desenvolvimento de uma planta. Então, primário seria o quê? Carboidratos, lipídios, aminoácidos, proteínas. Secundário, lignina, terpenoides, isoprenóides. Tá? Então, tem uma relação direta. E aqui, a biodegradação de xenobióticos, onde diversas moléculas atuam como intermediários para manter vias metabólicas funcionando no organismo. Vejam a importância de você estudar a base. Quando você quer conhecer essas outras metabólicas, você estuda a bioquímica. Então, você vai conhecer o que é a molécula, o que caracteriza um lipídio, qual é a característica do aminoácido, de um carboidrato. Quando você estuda a interação entre eles, né, digamos, o funcionamento dessa via, você estuda a fisiologia. Como a sinalização em um local vai para o outro. Quando você estuda todo o organismo, você estuda o metabolismo da planta. Então, para conhecer o metabolismo, tem primeiro que entender a bioquímica e a fisiologia, para integrar tudo isso em uma rota. Então, aqui na fisiologia, a gente está vendo mais ou menos mais fisiologia do que o metabolismo, porque muitas vezes a bioquímica eu deixo um pouquinho de lado. Como é o caso da aula de hoje, a gente não vai ver tudo. Mas é importante que vocês conheçam o metabolismo de uma planta. Como é que uma alteração no metabolismo do carboidrato, seja na fotossíntese, seja na respiração, pode afetar o metabolismo de aminoácidos? Será que a redução na respiração, ela reduz a produção de aminoácidos? Sim, porque é esse metabolismo que vai fornecer as moléculas para esse metabolismo. Fornece a matéria-prima. Será que a respiração, estando normal, mas se a fotossíntese reduzir, vai ter a mesma intensidade a respiração à noite, quando a planta não tem mais fotossíntese? É muito provavelmente que não. Porque quem fornece carboidratos para realizar a respiração celular é a fotossíntese. Se não tem fotossíntese, não tem carboidrato.
Da mesma forma, os carboidratos, eles fornecem energia para outras vias metabólicas. Então, vejam que o carboidrato é um metabolismo central para a planta, tanto no que diz respeito a produzir moléculas de carbono, quanto para degradar. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida, pergunta sobre essa figura aqui, especificamente? Veja que na disciplina a gente não está vendo quase nada, né? Somente isso. E isso aqui. E hoje um pouquinho sobre isso. Com relação a essas vias, né? Posso continuar? Tudo ok aí? Vamos lá. Pode, professor. Então, o sumário da nossa aula. Eu vou fazer uma visão geral sobre respiração celular, vou confrontar um pouquinho com fotossíntese, né, para vocês terem essa noção comparativa. Eu vou falar sobre os transportadores de elétrons. Vocês lembram que lá na respiração, na fotossíntese, ela inicia quando a molécula de água é quebrada e os elétrons são translocados ao longo dos transportadores de elétrons da CTE dos xilacoides. Vocês vão ver que no final da respiração vai ocorrer a mesma coisa. Só muda as moléculas que estão doando e que estão recebendo. E também os transportadores. Mas na respiração, nós temos diversos transportadores de elétrons. E esses elétrons são moléculas que são, digamos, ricas em energia para acionar outras atividades na planta. Vamos conhecer quais são os substratos da respiração, ou seja, quais moléculas vão entrar nesse processo respiratório para gerar energia ou gerar outras moléculas. Então, quais são as vias de entrada desse metabolismo? E vamos conhecer o metabolismo respiratório. Aqui eu dividi em 4 etapas, tá? Que seria a glicólise e fermentação. Então, a glicólise é uma via central, tanto para o metabolismo aeróbico, na presença de oxigênio, quanto anaeróbico, na ausência de oxigênio. Se for metabolismo aeróbico, vai acontecer a glicólise, ciclo do ácido cítrico, o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs, e posteriormente vai ocorrer a CTE, ou fosforilação oxidativa. Se não tiver oxigênio na célula, a tendência é ocorrer a glicólise e posterior fermentação. Em todos os casos, o carboidrato vai entrar aqui na via glicolítica, ok? Outra via que pode degradar carboidratos seria a rota das pentoses fosfato. Isso foi aquela que vocês viram lá na parte do ciclo de Calvin. Essa rota, gente, ela tem uma função principal para produzir pentoses, mas ela atua tanto na via de regeneração da ribulose, quanto pode oxidar carboidratos. Então, ela é uma rota que pode atuar de diversas formas. Vai depender do metabolismo da planta. E ao final dessa aula, na verdade, da aula de amanhã, nós vamos conhecer quais são os fatores que afetam a respiração. Então, injúria, estresse, a luz, o oxigênio. Todos esses fatores eles podem interferir nessas vias metabólicas. Então, a partir de hoje, vocês estão entrando no metabolismo. Tá? Isso é metabolismo dos carboidratos. Vocês já entraram na fotossíntese, que seria uma via metabólica, mas aqui a gente vai ver várias vias integradas. Ok? Então, vamos fazer aqui uma visão geral e comparar o metabolismo da produção de energia nas plantas. Comparação entre fotossíntese e respiração. Como eu já citei, a fotossíntese ela produz carboidratos. Ela é a base para a produção de todas as moléculas de uma planta. A fotossíntese vai utilizar a energia da luz. Como o nome já diz, síntese a partir dos fótons. Ok? Já a respiração é diferente. É um processo pelo qual a energia armazenada nos carboidratos é liberada de maneira controlada. Por que de maneira controlada? Vocês observaram que lá na fotossíntese nós temos vários passos. Primeiro, os fótons chegam na folha, excitam as clorofilas, transportam elétrons até o NAD. Ao mesmo tempo, há um movimento de próton lá pela plastoquinona, que vai produzir ATP na fase fotoquímica. Esse processo também é um processo de maneira controlada em passos, né? Primeiro excita, transfere prótons, produz ATP. Depois, essa energia ela vai ser utilizada para produzir os carboidratos, lá no ciclo de Calvin. E o ciclo de Calvin tem 3 passos: carboxilação,
redução e regeneração. Então, a produção de carboidratos também é feita de maneira controlada. Vocês viram que para ativar a fotossíntese depende de luz, depende do movimento de prótons, depende da rubisca ativada para ativar a rubisco, depende do fotossistema estar aberto. Na respiração é a mesma coisa. Para que a energia seja liberada, é preciso que haja a glicólise. É preciso que, após a glicólise converter a sacarose ou a glicose em um produto final da glicólise, esse produto final ele entra na mitocôndria para ser oxidado. E aí vai ter várias etapas novamente. Ok? Então, a energia não é liberada de apenas uma reação. Várias reações acontecem para liberar a energia armazenada nos carboidratos. Com relação à respiração aeróbica na presença de oxigênio, ou aeróbia, essa respiração ela é comum a todos os organismos eucarióticos. E em plantas é muito similar à respiração de animais. Só que eu vou falar alguns detalhes que são intrínsecos às plantas, que são a base dos estudos da aplicação de herbicidas, inseticidas, pesticidas, onde geralmente o alvo dessas moléculas, desses agrotóxicos, são produtos da respiração, lá da cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria. No entanto, as plantas elas possuem algumas vias adicionais que faz com que elas fiquem meio que inertes. Elas não sofrem com esses herbicidas, tá? Ou os inseticidas. Então, nós temos alguns detalhes específicos da respiração que difere dos animais. Isso em plantas. Do ponto de vista químico, vamos falar de moléculas. A gente observou que a sacarose seria um disacarídeo que possui 12 carbonos. Tá? Seria o carboidrato glicose mais, na verdade, monossacarídeo glicose mais o monossacarídeo frutose. Quando os dois se ligam, formam um disacarídeo não redutor, que é a sacarose, que possui 12 carbonos e é rica em energia. Então, do ponto de vista químico, essa respiração ela pode ser expressa como a oxidação da molécula de sacarose e a redução de 2 moléculas de água. Vejam que lá na fotossíntese foi liberado oxigênio. Lá na primeira etapa, quando quebra a água. Aqui na respiração, vai ser o contrário. Vai ser formado água no final. Tá? Vejam aqui essa equação. C12H22O11 mais 13 moléculas de água, que seria a sacarose mais água, vai liberar 12 moléculas de CO2 mais prótons mais elétrons. Isso aqui seria uma semi-reação, tá? Porque esses prótons e elétrons da respiração, eles vão ser armazenados em moléculas de NAD e de FAD. Lá na fotossíntese, vocês viram o NADPH. Aqui, vocês vão ver o NAD e o FAD, H2. Tá? Então, nessa reação aqui, esses elétrons e prótons, eles vão ficar nas moléculas de NAD. Posteriormente, o NAD vai transferir os elétrons para o oxigênio e formar água. Então, nós temos duas semi-reações. A semi-reação 1, onde envolve a hidrólise da sacarose para liberar CO2 e elétrons. E a semi-reação 2, onde o oxigênio ele vai captar esses elétrons dessa reação aqui e formar água. Então, se cortarmos esses lados da equação, gera essa equação líquida. Resumindo, uma molécula de sacarose mais 12 moléculas de oxigênio vai formar 12 moléculas de CO2 mais 11 moléculas de água. Essa é a reação líquida da respiração. E onde está a energia? A energia ela foi liberada. Veja aqui. O ΔG padrão negativo liberou energia se for em quilocaloria por mol, 1.380. Se for em quilojoule por mol, 5.760. Geralmente essa energia, gente, ela fica armazenada no ATP. Tá? Então o produto final da respiração vai ser ATP e CO2 e água. Se vocês observarem, é o contrário da fotossíntese.
Qual é o produto final da fotossíntese? É oxigênio, carboidrato, né, onde tem energia. Então, oxigênio e carboidrato. Aqui ela fez o processo contrário. Tá? Consumiu oxigênio, liberou CO2. Consumiu carboidrato, liberou água. A energia que impulsiona a fotossíntese vem do Sol. Onde está essa energia aqui na respiração? No ATP, quando oxida. Então, qual é a função da respiração de modo geral? É converter a energia que está nos carboidratos em energia química utilizável para outras vias metabólicas, que é o ATP, que é a moeda energética da célula. Eu vou já mostrar para vocês o ATP. Essa imagem, gente, ela é a imagem que resume todo o processo de respiração celular. Então, tudo que acontece na respiração está aqui simplificado. A respiração, ela tem várias etapas, como eu comentei com vocês. Aqui tem a glicólise, onde vai entrar açúcares, que pode ser principalmente monossacarídeos, mas também pode entrar a sacarose. Ao final desse processo da glicólise, vai gerar um ácido orgânico. Essa molécula, se for para ser oxidada completamente, ela vai migrar para o ciclo do ácido cítrico, dentro da mitocôndria, onde vai ser degradado em CO2. Os elétrons que são liberados nessas reações são captados pelas moléculas de NAD e de FAD. Muito similar àquelas moléculas de NADPH da fotossíntese. Ao final desse processo, o NAD e o FAD, produzido tanto no ciclo do ácido cítrico, como também umas moléculas produzidas na via glicolítica, vão repassar os seus elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E vai ocorrer a fosforilação oxidativa. O que é isso? Fosforilação seria adicionar o grupo fosfato. Oxidativa, porque está oxidando. Veja que o oxigênio está sendo consumido. O oxigênio, ele retira os elétrons e prótons dessa molécula aqui e vai formar água. Ao mesmo ponto, ao mesmo passo, ao mesmo tempo, a energia do transporte de elétrons vai bombear prótons nas membranas, vocês vão ver lá no final da aula de amanhã, e vai gerar ATP. Tá? Veja que o NAD e o FAD são intermediários do metabolismo respiratório. Eles vão captar os elétrons. São esses elétrons aqui. Tá? Então, no final, esses elétrons eles vão para o oxigênio, para formar água. Vai para o oxigênio e forma água. O bombeamento de elétrons, o transporte de elétrons e o bombeamento de prótons gera ATP. Então, essa energia que está aqui vai ficar armazenada no ATP. E essa glicólise, onde é que ela acontece? Ela pode acontecer tanto no citosol da célula, quanto no plastídio. Veja que o plastídio é como se fosse um pré-cloroplasto. Se for na raiz, esse plastídio ele não tem clorofilas, não vai fazer fotossíntese. Se for na folha, pode realizar fotossíntese, mas também quando há demanda de moléculas de energia, os carboidratos podem ser quebrados. Vejam que em ambos os casos nós temos vias afluentes, que são as vias que vão alimentar o processo de glicólise. Uma delas seria a rota das pentoses fosfato, pode liberar carboidratos para entrar em alguma via da glicólise, tá? Ou então a conversão do amido em monossacarídeos, e esse amido ele pode ser, vamos supor, uma glicose, pode entrar aqui na via glicolítica e ser degradado. Vejam que tem interligação em todos os locais, tá? Vocês viram que quem controla o destino dos carboidratos da fotossíntese é aquele transportador triose-fosfato, PI. Então, se o amido for hidrolisado e liberar as trioses ou as pentoses, essa molécula pode sair do cloroplasto, pode entrar na via glicolítica ou pode ser transportado pelo floema na forma de sacarose. Então, no nosso caso, dessa aula especificamente, nós vamos estudar os processos envolvidos na via glicolítica, seria o passo 1 da oxidação de carboidratos, a conversão dessa molécula em uma molécula específica que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, para a oxidação completa do carboidrato em CO2. Como é que essas vias degradativas vão liberar energia para formar ATP e NADH?
E como é que o NADH produzido ele vai ser convertido, ele vai entregar seus elétrons na cadeia transportadora de elétrons, produzir água e ATP. Então, isso é a visão geral. Ao final dessas duas aulas, temos que entender cada processo desse aqui detalhadamente. Falando do produto final, onde é que vai ficar a energia? Nessa molécula aqui. Adenosina trifosfato. É o nucleotídeo. É muito similar aos nucleotídeos que estão presentes lá no RNA. A diferença é que no RNA só vai ter um grupo fosfato. Mas vai ter essa ribose e adenina. Se fosse somente essa região aqui, se essa estrutura aqui não existisse, tá? Essa molécula poderia fazer parte do RNA. Então, se vocês observarem a estrutura dessa molécula, a energia contida no ATP está nas ligações entre os grupos fosfato. São ligações, gente, de alta energia. Quando o ATP é hidrolisado, na verdade, quebra essa molécula e vira ADP, adenosina difosfato. Se tem 3 grupos fosfato, adenosina trifosfato. Pode acontecer de ocorrer uma quebra aqui, ó, nessa região. Se quebrar aqui, adenosina monofosfato. Então, simplificando, a energia do ATP está armazenada nas ligações dos grupos fosfatos. Tá? Não vou falar de detalhes sobre essa ligação, mas é ela que vai armazenar a energia. Quando fala em fosforilação, significa dizer que esse grupo fosfato ele saiu do ATP e se foi ligado a uma proteína, por exemplo. Fosforilou a proteína. Ok, gente? Posso continuar até aqui? Tá tranquilo? Então, o objetivo da respiração celular é produzir ATP. E esse ATP ele vai ser a moeda energética para outros processos metabólicos. Quem vai transportar os elétrons? Lá no finalzinho. Vocês viram que nessa figura nós temos 2 transportadores que são solúveis, né? O NAD e o FAD. Aqui, gente, nós vamos ver, né, esse aqui eu já falei para vocês lá na aula de fotossíntese, mas vou repetir. Tem uma diferença básica entre as coenzimas, isso aqui é uma coenzima que vai auxiliar a atividade de uma enzima, que atuam nas rotas catabólicas, para as coenzimas que atuam nas rotas anabólicas. Por exemplo, a fotossíntese é uma rota anabólica, que produz carboidratos. Então, o substrato dela, a coenzima, na verdade, é o NADP. Então, lembre que o P, lembre produção, síntese. Então, NADP, ele atua como coenzima em rotas anabólicas. O NAD+, em rotas catabólicas. Então, na respiração, é NAD+. Qual a diferença do NAD+, para o NADP+? Tá? Esse mais, gente, é porque tem um elétron faltando aqui, ó, nessa estrutura superior. O P seria um grupo fosfato. Se for NAD, nesse oxigênio aqui tem um hidrogênio ligado. Se for NADP, tem um grupo fosfato. Essa é a única diferença. Mas essa diferença é o suficiente para a enzima reconhecer seu substrato e sua coenzima. Tá? Então, nos processos de oxidação de moléculas, na respiração, vai ser utilizado o NAD. Tá? Vejam como é que essa molécula vai captar os elétrons. Aqui, nós temos um elétron faltando no átomo de nitrogênio. Para essa molécula ser reduzida e produzir o NADH, é preciso que receba 2 elétrons, um para repor o elétron faltante, e um próton. Um próton e um elétron para repor a camada faltante. Então, veja que o NAD ele tem capacidade de receber 2 elétrons e um próton. Tá? 2 elétrons e um próton. Essa molécula vai transportar elétrons lá na respiração. A segunda molécula é o FAD. O FAD, ele tem essa estrutura, tá?
é flavina, adenina, dinucleotídeo, tá? Se for o FMN, que seria flavina, mononucleotídeo, só vai ser essa porção aqui. Ó. O FAD seria tudo isso aqui. O FMN seria apenas essa fração que está pontilhada. Onde é que o FAD recebe os elétrons? Nessa região aqui que está marcada. Ok? Veja que ele pode receber 2 elétrons e 2 prótons. Um elétron nesse nitrogênio, entra um próton, o segundo elétron no segundo nitrogênio, no segundo próton. Ok? Então, a diferença básica é, o NAD ele recebe 2 elétrons e 1 próton. O FAD recebe 2 elétrons e 2 prótons. Resumindo, cada molécula dessa aqui pode translocar 2 elétrons. A estrutura química é diferente, mas a natureza de transporte é a mesma. Tá? Então, quando o FAD está reduzido, ele é chamado de FADH2, porque recebe 2 prótons e 2 elétrons. Quando o NAD está reduzido, NADH. Tá? Então, alguns constituintes vegetais, eles participam das reações de oxidação-redução. Óxido-redução, gente, seria uma molécula oxidada, perde elétron, e outra reduzida. Então, quando o NAD está nesse formato, ele está oxidado. Se ele recebe o elétron, ele foi reduzido. Tá? Então, o NAD e o FAD, ele tanto pode receber quanto doar elétrons. Se ele recebe, ele vai ser reduzido e ele é chamado de agente oxidante. Se o NAD ou FAD doa elétrons, ele vai ser oxidado. Então, ele vai ser agente redutor. Então, quando ele está com os elétrons, ele pode doar para alguém. Quando ele vai doar, ele é o agente redutor. À medida que ele doa, ele é oxidado e volta para o seu estado oxidado. Tá? Então, esses são termos de bioenergética, tá? Que vocês vão ver talvez no livro ou em alguns outros conceitos. Então, quando fala, esse aqui é o agente oxidante. Se ele é o agente oxidante, é porque ele vai receber os elétrons. Ele vai ser reduzido e vai oxidar alguém. Essas moléculas são moléculas móveis, tá? Que pode se movimentar de um local para o outro dentro da célula, ou na organela, na mitocôndria, no cloroplasto, no citosol. Então, vamos lá. Quais seriam as outras moléculas? Os citocromos. O que seria citocromo? É um complexo que tem proteína e que possui grupos funcionais. Tá? Os citocromos eles vão fazer parte de proteínas integrais na cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. Nós temos vários tipos. Nós temos o citocromo do tipo B, que possui um ferro protoporfirina, tá? Que seria um anel com 4 nitrogênios e um ferro no centro. Se vocês lembrarem da clorofila, seria o quê, gente? Me recordem aí. O que seria o anel tetrapirrólico da clorofila? No lugar do ferro, magnésio. Magnésio. Vejam que tem esse anel aqui, a estrutura é muito similar. A clorofila absorve luz, né? Ela tem o magnésio, ele pode absorver luz e excitar uma molécula vizinha. Nessa molécula aqui, ela tem a capacidade de receber elétron, porque o ferro é um forte agente oxidante. Se ele é um forte agente oxidante, ele pode retirar o elétron de outra molécula. Por exemplo, se você deixa um portão de ferro ter contato com o ar, sem ser pintado, a tendência é que ele fique enferrujado, não é isso? Esse ferrugem, na verdade, é o ferro oxidado. Ele recebe elétron do oxigênio e vai se precipitando. Tá? É como se ele fosse sendo liberado daquele constituinte que está lá, daquele metal. Então, o ferro, o citocromo do tipo B, citocromo do tipo C, veja que tem esses grupos de cisteína aqui com o enxofre ligado a esse anel. E temos o citocromo do tipo A. Em todos os casos, gente, essas moléculas vão estar inseridas em membranas. Aqui nós temos uma cauda hidrofóbica, que pode mergulhar lá na bicamada, na membrana interna da mitocôndria, e tornar essa estrutura apta a receber os elétrons.
Veja que aqui nós temos uma proteína, tá? Isso aqui em azul seria a proteína. E essa proteína, ela tem alguns grupos que são grupos funcionais. Tem vários resíduos de cisteína que podem se ligar a um ferro. Lembrando que o ferro ele é um forte agente oxidante, ele pode receber elétrons. Então, uma proteína, se ela tiver os resíduos de cisteína, que é um aminoácido, e se eles estiverem interligados com o ferro, pode receber os elétrons. Então, tem diversas configurações. Tá? Em todos os casos, a tendência é que esses componentes, eles recebam elétrons de algum componente vizinho, ou então do NAD ou do FAD, e transporte ao longo da cadeia transportadora de elétrons. Tá? Então, geralmente, o mais comum é que o NAD e o FAD recebam o elétron lá nas vias da glicólise, do ciclo do ácido cítrico, e eles sejam movimentados ou levados até a cadeia de transporte de elétrons, onde temos os citocromos. Nos citocromos, eles vão entregar os elétrons para essas moléculas e vai impulsionar o transporte de elétrons na membrana interna da mitocôndria. O transportador é o biquinona. Alguém lembra de alguma molécula similar ao biquinona, que a gente viu na aula de fotossíntese? Se alguém lembrar, por favor, liguem o microfone e diga o nome da molécula. A ubiquinona é um carreador móvel, um transportador de elétrons móvel. Plastoquinona. Isso, plastoquinona. Vocês lembram que a plastoquinona, ela tinha aquela função de interligar o fotossistema 2 com o citocromo B6F. A plastoquinona, lá na fotossíntese, ela capta os prótons do estroma e, à medida que ela recebe o elétron, ela capta o próton do estroma. E quando ela entrega o elétron para o citocromo B6F, ela bombeia esse próton para dentro do lúmen do tilacoide, acidificando o lúmen e basidificando o estroma. A ubiquinona é muito similar. Tem a mesma função de interligar dois componentes na cadeia de transporte de elétron. Então, é um lipídio móvel. Quantos elétrons a ubiquinona consegue receber? 2. Tal qual a plastoquinona. Qual é a diferença entre uma e outra? Uma está na mitocôndria, a outra está no cloroplasto. A função é a mesma. Veja aqui, essa é a ubiquinona totalmente oxidada. Tá? O oxigênio aqui é quem vai receber os elétrons e os hidrogênios. À medida que ela recebe o primeiro elétron e o primeiro hidrogênio, ela vai formar uma semiquinona. Vocês viram que lá na plastoquinona forma uma plastosemiquinona. Quando recebe 2 elétrons, forma o biquinol. Está totalmente reduzido. Vejam que aqui ela está oxidada, aqui está reduzido. Observem que o NAD e o FAD transportam 2 elétrons. Então, eles vão entregar um elétron por vez lá na cadeia de transporte de elétrons. E em um dado momento, a ubiquinona vai receber esses 2 elétrons. À medida que a ubiquinona é reduzida, com 2 elétrons, ela vai migrar para outro componente, para entregar os elétrons. Aí depois retorna. Tá? Então, a ubiquinona, a função dela, transportar elétrons dentro da membrana interna da mitocôndria. São as cristas mitocondriais. Então, esses são os principais transportadores de elétrons. Os móveis, NAD e FAD, e os que fazem parte da membrana mitocondrial. Os citocromos A, B e C, as proteínas ferro e enxofre, e a ubiquinona. Tá? Então, para entender respiração, o primeiro passo é entender que tem transporte de elétrons. Não é somente produção de ATP, mas também que o elétron vai ser transportado em moléculas móveis e moléculas imóveis ao longo de todo o sistema. Então, gente, já falamos sobre as moléculas que transportam elétrons. Agora vamos conhecer quem vai doar os elétrons e doar essa energia. O principal substrato da respiração, falando em plantas, são os carboidratos. Independente do metabolismo da planta, carboidrato é o principal. Quando nós temos carboidratos em quantidades adequadas, o principal substrato vai ser a sacarose. Se a sacarose for consumida totalmente e precisar de mais carboidratos, vai utilizar os monossacarídeos que estão disponíveis
no citosol, glicose e frutose. Se ainda demanda energia e não tem mais esses três primeiros, entra o amido. O amido, ele é um polissacarídeo de reserva, então ele pode ser hidrolisado por duas vias, ele pode ser quebrado e pode liberar a glicose. E aí a glicose entra numa via glicolítica para dar os procedimentos à respiração. Outro produto, né, outro substrato, seria a frutana, que fica armazenado no vacúolo. Então, primeira fonte de energia, carboidratos. Segunda fonte, acabou carboidratos, mas a planta precisa manter respiração, manter processos. Lipídios. Tem um detalhe aqui importante, gente, que as plantas elas não utilizam lipídios como forma de reserva. Você não vai encontrar nenhuma espécie que armazena lipídio em suas folhas, caules e raízes. Mas, professor, tem plantas oleaginosas. Mas os óleos, eles vão ficar onde? Nas sementes, tá? Então, esse lipídio que tem na semente, a função dele é armazenar energia para o embrião que vai precisar quando ele estiver germinando. Então, a soja, o milho, outras espécies, mamona, pinhão manso, tem muito óleo na semente, mas a função desse óleo, desse lipídio, que é a triacilglicerol, é ser convertido em carboidratos para liberar energia. Eu decidi, gente, na disciplina de fisiologia, eu não vou colocar metabolismo de lipídios. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprender, a gente pode discutir, marcar um dia para conversar. Mas aqui nessa aula a gente não vai colocar. Por quê? Porque é muito conteúdo. E essa parte de metabolismo de lipídios é muito específico para alguma área. É importante conhecer? E uma variação principal nesse metabolismo de lipídios seria que as plantas conseguem converter lipídio em sacarose. Os animais não conseguem. É por isso que as pessoas, os animais engordam, né? Eles criam muitas células gordurosas e aquele lipídio fica armazenado. Ele só vai ser utilizado, esse lipídio, se você não tiver carboidrato suficiente, e sim animais. Então, para emagrecer é um pouquinho mais difícil. Como a planta ela não armazena lipídio como forma de reserva, e sim amido, então as plantas elas não engordam, né? Fazendo analogia. Tá ok? Mas caso a planta precise de energia para a respiração de algum substrato, se houver algum lipídio, algum gotículo gorduroso nos oleossomos, seria uma organela, né? Um microcorpo, esse lipídio pode ser hidrolisado. Em sementes, a principal fonte de energia é sacarose. Se for oleaginosa, geralmente, na verdade, desculpa, é amido, tá? Nas sementes tem muito amido. Se for sementes de oleaginosas, vai ter amido e lipídios. Então, ambos podem ser utilizados na respiração. As proteínas são os produtos funcionais. Elas, muito raramente, elas vão atuar como substrato da respiração. No entanto, se fosse em sementes durante a germinação, elas podem atuar como fonte de energia. Mas isso não é comum, gente. A função da proteína é se tornar enzima, é ser transportador, é transportar moléculas, é sinalizar. Não é ser fonte de energia. Só acontece fonte de energia em alguns casos específicos. Folha senescente. A folha está morrendo. Mas ela precisa mobilizar todos os carboidratos ou produtos que tem lá naquela folha. Então, a planta pode sinalizar quebra de proteínas em aminoácidos para produzir energia ou para translocar os aminoácidos para as folhas jovens. Vocês viram lá que tem nutrientes móveis, né? Os elementos móveis. Então, uma das funções da respiração, quando a planta está com a folha senescendo, é isso, é ativar vias de translocação de moléculas. Porque, imagine, uma planta, quando ela forma uma folha, ela vai ter inicialmente um gasto energético para produzir essa folha e tornar ela madura. Tem que ter aquela transição fonte-dreno. E a folha tem que passar a realizar a fotossíntese. Imagine quantas moléculas foram gastas naquela folha. Agora, quando a planta vai senescer, basta cortar a folha e deixar a folha cair? Não. Ela vai fazer a mobilização dos carboidratos, das clorofilas, do nitrogênio que estava armazenado. É por isso que a folha passa a ficar amarela. Depois vai ter a sinalização por auxina e a folha cai e morre. Então, mobilização. Tá? Esse é o termo correto. Outro substrato vai ser os ácidos orgânicos.
os ácidos orgânicos, eles são produtos de algumas vias, tá? Por exemplo, o malato, se vocês lembrarem lá no metabolismo CAM, como também no C4, ele é produzido, correto? Entra a pepcarboxilase, converte o carbonato em oxalacetato e depois malato. Aquele malato, ele vai ser armazenado no vacúolo. Mas se a planta precisar de alguma energia, pode mobilizar o malato e oxidar esse malato na respiração. Vocês vão ver que o malato também é um intermediário do ciclo do ácido cítrico. Então, ele pode ser utilizado como fonte de energia. Tá? Outra molécula seria o ácido glicólico, na fotorrespiração. Onde é que nós temos ácido glicólico? Lá no peroxissomo. Tá? Então, também pode ser utilizado. O que eu estou falando para vocês é que as plantas elas têm um arsenal de moléculas. Se está funcionando corretamente, a principal fonte é carboidrato, sacarose. Vamos supor que a fotossíntese parou. Vai para amido. Fotossíntese não recuperou. Hidrolisou tudo. Lipídio se existir. Não continuou. Ativou senescência. Folhas velhas vão realizar apoptose. Vamos retirar as proteínas das folhas velhas e fazer respiração. Ou, ao mesmo tempo, retirar intermediários de alguma via e utilizar como fonte de energia. Para a planta, é importante que tenha energia a todo momento, assim como os seres humanos. Quando o ser humano ele não se alimenta, ele vai ter que tirar energia de alguma via. Primeiro, ele começa a tirar os carboidratos, que lá no fígado está como glicogênio. Se a pessoa passa a esgotar o seu estoque de carboidratos, vai tirar o lipídio, emagrece. Perda da massa gorda. Se continua sem se alimentar em dieta, tende a perder proteína. Aí vai perder aquela chamada massa magra. Vai perder os músculos. E aí vai definhando. Né? Então, todo o metabolismo vai se ajustando. Ok? Então, esse é um apanhado geral dos substratos da respiração. Então, vamos partir do princípio que a planta vai utilizar ou sacarose ou amido para a respiração. Tá? O primeiro passo para que ela utilize essa molécula vai ser degradar a sacarose. Vejam aqui. Para degradar a sacarose, nós temos duas vias ligadas. A sacarose sintase, que ela vai unir a sacarose com o DP, e vai liberar a frutose e o DP-glicose. Então, libera 2 monossacarídeos. Esses 2 monossacarídeos, esse aqui já pode entrar direto lá na respiração, na via glicolítica, e esse segundo, ele tem que ser modificado para a glicose 1P, ou seja, retirar esse grupo puridila. Para essa segunda etapa, nós temos a enzima UDP-glicose pirofosfolilase, onde vai ocorrer a reação com o PPI, que seria o pirofosfato inorgânico, e vai retirar esse grupo da glicose. A glicose e o fosfato já podem entrar na via glicolítica. Então, seria o primeiro passo para liberar os monossacarídeos da sacarose e ser utilizado na respiração, através da enzima sacarose sintase inicialmente e depois da UDP-glicose pirofosfolilase. A segunda via seria a partir das invertases, que são enzimas que atuam em pH ácido ou básico. Se for invertase alcalina, ela está no citosol, pH acima de 7. Se for invertase ácida, ela está ou na parede celular ou no vacúolo, que seria um pH 5. Nos dois casos, essas enzimas vão converter a sacarose em frutose e glicose. Professor, qual é mais comum? Depende da planta, do metabolismo, da condição que ela está inserida. O que importa é que em ambos os casos, a sacarose seja degradada em monossacarídeos. E aqui pode entrar na via glicolítica. Já para o amido, vocês viram que o amido é um polissacarídeo. São várias moléculas ligadas. Então, o amido ele pode ser degradado de duas formas. Ou via fosforolítica, ou via hidrolítica. O nome fosforilar já deixa bem claro. É adicionar grupo fosfato à molécula. Vejam aqui. A amilopectina seria das unidades do amido, que o amido é a amilopectina e a amilose. Nós temos aqui uma fosforilase do amido, que adiciona o grupo fosfato, né,
E à medida que adiciona o grupo fosfato, já retira uma glicose. Gera glicose no fosfato. E esse polímero que tinha, vamos supor, 100 moléculas, adicionou o fosfato, tirou uma, ficou 99. Aí aqui nós temos outra enzima. É uma enzima que vai quebrar, né, algumas ligações que tem na amilopectina. Depois entra novamente a fosfolilase do amido, retira o segundo grupo. Cadeia curta, amilose, quebra, libera glicose. Veja que essas moléculas de glicose, elas vão formar um pool de hexose fosfato. E esses hexoses vão entrar na via glicolítica. O amido, tá? Inserindo moléculas de água. Então, toda reação de hidrólise, as regiões que são quebradas, geralmente entra produtos da água. Então, é por isso que é via hidrolítica, tá? Isso aqui é muito questão de bioquímica. Mas vamos lá. Então, a amilose, ela vai ser hidrolisada por uma beta-amilase, liberando maltose. A maltose é um disacarídeo, formado por 2 unidades de glicose. Então, a enzima alfa-glicosidase vai hidrolisar a maltose em 2 unidades de glicose. Se for a alfa-amilase, aqui no início, a amilose vai ser quebrada em cadeias curtas de alfa-dextrinas. E essas moléculas, que são cadeias curtas, podem ser oxidadas à maltose, tá? Ou à própria glicose. Nos 2 casos, a amilose ela vai liberar a glicose. Na parte inferior, que seria a amilopectina, que seria uma ramificação, né? Amilose e amilopectina, vocês viram lá na aula na fase bioquímica, a amilopectina ela vai ser hidrolisada ou por alfa-amilase ou por beta-amilase, similar a isso aqui. Ó. E vai liberar, digamos, cadeias curtas de moléculas de glicose interligadas. E essas moléculas elas vão sofrer uma série de reações, pode formar maltose, e lá no final libera a glicose. Só lembrando que tanto a amilose quanto a amilopectina são partes do amido formadas por unidades de glicose. A diferença da glicose do amido para a sacarose é um disacarídeo, não é isso? Que tem glicose e frutose. Já o amido é um polissacarídeo formado por unidades de glicose. E a ligação entre eles aí é uma ligação alfa-1,4. É por isso que tem alfa-amilase. Tá? Então, o que importa aqui para que vocês saibam é que o amido pode ser degradado também de 2 formas. Ou forma fosfolítica ou forma hidrolítica. A sacarose pode ser hidrolisada pela enzima sacarose sintase ou pelas invertases, alcalina e ácida. Então, veja que nesses 2 casos, nós vamos ter liberação de monossacarídeos, que vai ser o substrato lá da nossa via glicolítica, que é o primeiro passo da respiração. Então, feito isso, já conhecemos quais são as moléculas que vão transportar os elétrons. Entendemos quais são os substratos da respiração agora, como é que o amido e a sacarose podem adentrar na via respiratória. E agora vamos passar para as fases, né, do metabolismo respiratório. A primeira fase, né, independente de se é via aeróbica ou anaeróbica, é a via glicolítica. Como o nome já diz, glicólise, lise da glicose. É uma etapa que vai ocorrer em 10 reações consecutivas e vai converter uma molécula de 6 carbonos, no caso a glicose, em 2 moléculas de 3 carbonos, o piruvato. Aqui nós temos um açúcar, carboidrato, aqui nós temos um ácido orgânico. Como essa molécula está convertendo como essa via metabólica está convertendo uma molécula mais complexa em uma molécula simples, ela libera energia. E essa energia ela vai ser utilizada para gerar ATP e NADH. Tá? Então, o esquema geral. Entra a molécula de glicose. Após 5 etapas, nós vamos ter 2 moléculas de 3 carbonos. Então, 2 açúcares simples. Então, 6 carbonos. Após 5 reações, nós temos 2 moléculas de 3 carbonos, que seria
gliceraldeído 3-fosfato. Se vocês lembrarem da fotossíntese, esse aqui é o produto do ciclo de Calvin. Então, ele é um intermediário da via glicolítica. O passo final, né, dessa via é converter esses 2 açúcares em 2 ácidos orgânicos, piruvato. A glicólise tem 2 divisões, chamada de fase de investimento ou fase preparatória, que seria a etapa 1, em 5 reações. Por que isso acontece? O que é fase de investimento? Porque gasta ATP. Então, vai entrar o ATP para adicionar grupos fosfato à molécula. Lembra que eu falei que a energia do ATP está nas ligações do grupo fosfato? Quando adiciona grupo fosfato à molécula, aumenta a energia livre dela. Possibilita reações subsequentes. Então, vão ser hidrolisadas 2 moléculas de ATP e libera aqui uma molécula com 2 grupos fosfato ligados. Quando essa molécula está formada, essa molécula vai ser quebrada aqui nessa região. Aí libera 2 moléculas de 3 carbonos, cada um com grupo fosfato. Como esse grupo fosfato ainda tem energia, tende a liberar quando formar o ácido orgânico. Vejam que são gastos 4 ATPs, a setinha aqui entrando, ó. Desculpa, são gastos 2 ATPs na fase preparatória ou fase de investimento. E são produzidos 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Então, produz tanto ATP quanto NADH. Por isso que é uma via de produção de energia. O saldo líquido seria 4 menos 2, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Eu vou falar agora sobre as reações, tá? Então, essa é a visão geral. Entra a molécula de 6 carbonos, sai 2 de 3 carbonos. Entra o carboidrato, sai 2 ácidos orgânicos. Inicialmente, ocorre investimento de energia. Posteriormente, ocorre a produção de energia. Essa via, nas plantas, pode acontecer tanto no citosol, quanto no cloroplasto ou no plastídeo. Em animais, ocorre somente no citosol. Então, vamos lá. Vamos conhecer primeiro a fase preparatória, que inicia com a glicose. Vamos tomar ela como substrato. Vamos esquecer um pouquinho da sacarose, depois a gente faz uma analogia para isso. E essa primeira etapa vai terminar com 2 moléculas de 3 carbonos, 2 açúcares, que seria 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Então, essa é a etapa preparatória ou fase de investimento. Inicialmente, a glicose, que tem 6 carbonos, ela vai ser fosforilada. Vai adicionar o primeiro grupo fosfato. Quem faz essa reação? Uma enzima chamada de hexoquinase. O nome quinase já fala que vai utilizar ATP como substrato. Tá? Então, veja, já adicionou aqui um grupo fosfato, já aumentou a energia livre da molécula. Glicose 6-fosfato. O segundo passo é preparar essa molécula para adicionar o segundo grupo fosfato. E isso só vai acontecer se tiver frutose. Tá? Então, vai converter a glicose em frutose. A mesma molécula, ó, tem o mesmo número de carbonos, mas muda o grupo funcional. Quem faz isso? Quem converte uma glicose, que é uma hexose, em uma aldose, na verdade, em uma frutose, que é uma cetose. A enzima é chamada de fosfohexose isomerase. Forma um isômero. Veja que aqui eu tenho um carbono fora do anel, e aqui vai o segundo carbono fora da estrutura de cadeia. Tá? Então, essa estrutura, quando está formada, ela vai ficar apta a receber o segundo grupo fosfato. Aí entra a enzima chamada de fosfofrutoquinase 1. Se tem o nome 1, é porque vai ter a fosfofrutoquinase 2. Então, isso é muito para metabolismo, eu não vou falar sobre isso. Mas da glicólise, a enzima que vai atuar nessa reação 3 e vai adicionar o segundo grupo fosfato aqui nessa estrutura, vai ser a fosfofrutoquinase 1. À medida que ocorre a formação dessa molécula com 2 grupos fosfatos, né, já pode ocorrer a clivagem dela, porque ela tem 6 carbonos e tem um fosfato em cada extremidade. Gente, veja que na terceira reação já foram gastos 2 moléculas de ATP. É a segunda reação preparatória aqui.
A reação 4 é feita por uma enzima chamada de aldolase. Aldolase, ase, quebra. Tá? Então, quando ocorre a hidrólise dessa molécula, vai formar, primeiro, um gliceraldeído 3-fosfato e uma dihidroxicetona fosfato. Então, eu tenho duas trioses, 2 açúcares. O final dessa reação aqui, dessa fase preparatória, é apenas converter essa cetose nessa aldose, para ficar a mesma molécula e aí continuar as reações da via glicolítica. Então, quem vai converter a dihidroxicetona-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato vai ser a enzima triose-fosfato isomerase. Tá? E aqui termina a fase de investimento. Beleza? Terminou a fase de investimento, vai começar a fase de pagamento. Então, ele investiu e gerou o substrato para a segunda parte da via. Nessa segunda parte, qual é a função? É converter de forma oxidativa as moléculas de gliceraldeído 3-fosfato em piruvato. Essa é a função. Como essa molécula é uma molécula mais complexa e mais rica em energia, com o grupo fosfato, à medida que vão acontecendo as reações, vai produzir ATP e NADH. Ok? A primeira reação da fase de pagamento vai ser a conversão do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Na verdade, vai adicionar um grupo fosfato aqui nessa estrutura dessa molécula aqui, ó. O professor, mas eu falou que quando adiciona o grupo fosfato, gasta energia. E por que aqui não está gastando energia? Porque quando quebra esse hidrogênio, libera elétron. É uma reação de oxidação. A quebra dessa molécula libera energia suficiente para adicionar o grupo fosfato e ainda produzir um NAD. Tá? Então, como são duas moléculas de 3 carbonos, vai ser formado um NAD para cada molécula. Então, 2 moléculas de NADH formado. E quem vai fazer essa reação é a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Gente, um macete para vocês entenderem e aprender o nome da enzima. Toda enzima que tem o nome desidrogenase, ela gera ou NAD ou FAD. Toda enzima que tem o nome quinase, ela tem um ATP envolvido na reação. Tá? Seja para produzir ATP ou para liberar. Ó, fosfofrutoquinase, hexoquinase. O nome pode ser hexocinase ou quinase. Isso não vai influenciar tanto, tá? Quinase com QU ou cinase com CI. Terminologia que são utilizadas. Então, já temos a primeira reação aqui da fase de pagamento. Já produzimos 2 moléculas de NAD. Essa reação foi uma reação de oxidação, redução. Quem foi oxidado? O gliceraldeído. Quem foi reduzido? O NAD. Fosforilação por quê? Porque entrou um fosfato inorgânico e fosforilou a molécula. Na reação seguinte, essa molécula de 1,3-bifosfoglicerato vai ser convertido em 3-fosfoglicerato. Vai ser apenas removido esse fosfato. Mas, professor, qual é a diferença básica disso? Ó, aqui eu tenho um grupo carbonila, C-OH. Aqui eu tenho um grupo carboxila. Aqui é um carboidrato. Aqui, gente, já é um ácido orgânico. Tá? Então, se vocês lembrarem da bioquímica, para ser um carboidrato, tem que ter um grupo carbonila. É isso aqui. No caso aqui, uma aldose, ou então uma cetose. Quando essa molécula perde essa função, e tem um grupo carboxila, deixa de ser um açúcar e passa a ser um ácido orgânico. Nessa reação, como retirou o grupo fosfato, a enzima que catalisa essa remoção, ela aproveita a retirada desse fosfato e vai produzir ATP. Então, como tinha 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato, vai ocorrer a formação de 2 moléculas de ATP. Aqui, gente, tem um termo interessante, que é um pouco, vocês vão ter que aprender isso também, é o termo chamado de fosforilação ao nível do substrato. Lá na CTE, na mitocôndria, o termo envolvido para a produção de ATP é a fosforilação oxidativa, ou seja, a produção de ATP envolvendo moléculas ligadas à membrana.
tá? Fosforilação oxidativa. Quando o ATP é produzido por uma enzima solúvel, no caso aqui do citosol, é chamado de fosforilação ao nível do substrato. Tá? Então, aqui nós estamos na reação 7. A enzima fosfoglicerato quinase. Na reação 8, esse 3-fosfoglicerato ele vai ser convertido em 2-fosfoglicerato. É muito simples, vai ser apenas ser retirado esse grupo fosfato aqui desse carbono 3 e vai para o carbono 2. Tá? Então, 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato. Quem faz isso? A enzima fosfoglicerato mutase. Ela faz um rearranjo da molécula. Qual é a função dessa reação? Quando ocorre a formação dessa molécula, primeiro, já gera o substrato para a reação seguinte. Segundo, nesse caso, a adição do grupo fosfato no carbono 2 aumenta a energia livre da molécula. Possibilita uma reação que libera energia mais à frente. Tá? Na reação 9, vai ser apenas a conversão do 2-fosfoglicerato em fosfenol piruvato. Veja que é apenas uma modificação na ligação simples para a dupla aqui, ó, nessa região. Essa molécula é uma molécula rica em energia. E a reação final é converter o fosfenol piruvato em piruvato. Veja, é só remover o grupo fosfato. Como são duas moléculas de fosfenol piruvato, nós temos duas moléculas de piruvato e duas moléculas de ATP. Tá? Então, resumindo aqui, foram gastos duas moléculas de ATP na fase de investimento e produzidas 4 moléculas de ATP na fase de pagamento, além das moléculas de NADH. Iniciamos com uma molécula de 6 carbonos, uma glicose, e finalizamos com 2 moléculas de piruvato. Gente, alguma pergunta até aqui? Tá tranquilo? Mas vamos lá. Então, gente, a glicólise ela tem características regulatórias ou reguladoras próprias. Tá? A planta consegue regular os níveis de entrada de moléculas e de saída. Ela pode acontecer tanto no citosol quanto no plastídeos, tá? E alguns desses metabólitos eles podem ser retirados para outras vias. Tá? Por exemplo, a frutose 1,6-bifosfatase, que é essa enzima aqui, essa daqui, ela não é comum em plantas, apenas em animais, mas pode operar em sementes de oleaginosas. Tá? Outra coisa importante, se vocês observarem os intermediários metabólicos, pode até fazer analogia com o ciclo do ácido, com o ciclo de Calvin. Qual aceptor de CO2 nas plantas C4 e CAN? Alguém pode dizer aí? Quem recebe o CO2? Qual é a primeira enzima e quem recebe o CO2? Nas plantas C4 e plantas CAN. Ninguém lembra, gente? A gente falou tanto sobre isso. Eu confundo substrato com enzima. Eu sei que é peptidase. Peptidase é enzima, né? Peptidase é a enzima. E o substrato? Substrato eu não tô lembrando. Mas eu sei que é um carbono de... É um substrato Veja aqui, de né? 4 compostos. 4 carbonos, né? Na verdade, é formado de 4 carbonos, que é o malato. Então, quem recebe, que é o aceptor, que é o substrato, é uma molécula de 3 carbonos, não é isso? Fosfenol piruvato. Pepicase seria carboxilase do PEP. O PEP, gente, é esse aqui, ó, fosfenol piruvato. Se vocês observarem, lá no ciclo de Calvin, vai formar primeiro 3-fosfoglicerato, não é isso? Que é o primeiro produto estável do ciclo de Calvin. Correto, gente? Ribulose, um 5-bifosfato, se liga com CO2. Aí produz 2 moléculas de 3 carbono, que seria 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Veja que o fosfenol piruvato é o aceptor nas plantas C4. Já o 3-fosfoglicerato é o primeiro produto formado no ciclo de Calvin, independente da planta, se é C3 ou C4. Se vocês observarem, aqui vai ocorrer lá no ciclo de Calvin o contrário da via glicolítica. Entra 3-fosfoglicerato, depois forma um 3-bifosfoglicerato, depois forma
gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser o saldo. Depois regenera. Então, veja que tem intermediários comuns na via glicolítica com a via do ciclo de Calvin, fotossintética. Tá? Equação global da glicólise. Entra a molécula de glicose, duas moléculas de NADH, aqui, mais 2 moléculas de ADP, mais 2PI. Lembrando que são 4, mas nós temos aqui gastos também nessa região. Então, cortando as semi-reações, dá 2 e 2. Forma 2 moléculas de piruvato, no final, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de água. Essa é a reação global da via glicolítica. Tá? Então, hidrolisou a glicose em piruvato e produziu energia na forma de NADH e ATP. Beleza? Quais as funções? Quais são os intermediários? São esses aqui. A sacarose ela pode ingressar quando ela é quebrada pelas invertases ácidas ou alcalinas ou pela sacarose sintase. Quando ela quebra, ela libera glicose ou frutose. Então, tanto a glicose 6-fosfato quanto a frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, glicose 3-fosfato, dihidroxiacetona-fosfato e 1,3-bifosfoglicerato podem entrar na via glicolítica ou fazem parte dela. Temos ainda os ácidos orgânicos 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, o PEP, fosfenolpiruvato, e o piruvato. Todos eles são intermediários da via glicolítica, tá, gente? Toda molécula que está aqui é um intermediário. Quando eu pego tudo isso, eu chamo de via metabólica. Tá? Cada um é um intermediário. A via, como toda, é uma via metabólica. Se eu fraciono a via em 2 fases, eu tenho a fase preparatória, que investe energia, e tem a fase de pagamento, que produz. Nós temos ainda esses 3 componentes aqui, que eu vou falar agora. Temos o lactato, acetaldeído e o etanol. E aí é onde entra a nossa colega Romilda, né? A gente falou muito sobre o lactato, sobre o etanol, a fermentação. Então, se tem oxigênio, gente, vai ocorrer os próximos passos da respiração aeróbica. Esse piruvato ele vai migrar para a mitocôndria e continua o processo de oxidação. Se não tem oxigênio, vai fazer a fermentação. Então, a gente vai produzir o lactato, acetaldeído e o etanol. Então, vamos primeiro falar sobre as funções da glicólise para a gente finalizar esse tópico. Funções. É o principal meio de degradação da glicose, é a primeira via, e a primeira rota de degradação da glicose vai ser a glicólise. Ela permite obter energia mesmo na ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio, segue o piruvato para respiração na mitocôndria. Se não tiver oxigênio, fermentação. Independente disso, glicólise funciona, tá? E permite a degradação da frutose e da lactose, onde que algumas vias não permitem isso, né? Por exemplo, a via da pentose fosfato só entra a galactose se for fosfatada, tá? Outras razões, né, que a gente foi colocado aqui. Transformar a energia contida na glicose em ATP, então extrair energia da glicose. Essa via, por produzir o piruvato, ela vai ser fundamental para produzir acetil-CoA, que vai ser lá na mitocôndria, vai ser o nosso próximo passo. O acetil-CoA ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico ou produzir carboidratos, lipídios, desculpa. E também foi o primeiro sistema elucidado. A partir da glicólise foi possível estabelecer outras vias metabólicas, como é o caso do ciclo de Calvin, por exemplo. Foi preciso entender os processos enzimáticos, os metabolismos intermediários, os metabólitos, liberação de carbono. Tá? Então, é uma via bem comum. E, digamos que, sendo mais objetivos. Se a gente começa com uma glicose, nós vamos ter produção de 2 moléculas de piruvato e 2 moléculas de ATP e mais 2 moléculas de NAD. Se a gente inicia com a sacarose é como se fosse 2 hexoses. Então, vai produzir 4 moléculas de piruvato. Essa é a primeira função, converter sacarose em piruvato. Função de número 2, produzir ATP com fosforilação ao nível do substrato
e produzir NADH, lá na reação 6. Além disso, produzir precursores para processos de biossíntese. Aí é onde entra, Genilton, a via anabólica juntando com a catabólica. A glicólise é uma via catabólica, ela está quebrando. Onde que ela pode ter ligação com as vias anabólicas? Por exemplo, se você observar, a primeira reação produz glicose 6-fosfato. Essa glicose fosfato ela pode ser retirada da via glicolítica e produzir parede celular, celulose. As trioses fosfato, no caso do gliceraldeído 3-fosfato e da dihidroxetanofosfato, elas podem ser removidas e produzir ácidos graxos, gorduras e óleos, ou aminoácidos e depois proteínas. Tá? Aqui via catabólica, aqui tudo via anabólica. O PEP, que seria o fosfonilpiruvato, ele pode se juntar com o CO2, aí entra lá aquela enzima pepcase, ou enzima similar a ela, pode formar o oxaloacetato, ou ácido oxaloacético. Esse oxaloacetato pode produzir o aspartato, que é um aminoácido. E o aspartato pode dar origem à arginina, que é um outro aminoácido, ou outros aminoácidos, bem como a bases nitrogenadas e alcaloides. Base nitrogenada faz parte de nucleotídeo. Alcaloide, metabólico secundário. Tudo via anabólica. O piruvato, que é o produto final, ele pode ser retirado da via glicolítica e produzir a alanina, que é um aminoácido. Ou, se ele for oxidado pela fermentação, vai produzir etanol e lactato. Então, isso são interligações de vias. A quarta função seria produzir o piruvato, que na presença de oxigênio, ele vai ser transportado para a mitocôndria e degradado a CO2 e água no ciclo de Krebs, o ciclo dos ácidos cítricos. E posteriormente também na CTE. Se ocorrer a respiração completa, tem uma alta produção de ATP. Além disso, no ciclo do ácido cítrico, pode também retirar intermediários metabólicos, como eu já coloquei lá no comecinho, quando o Genilton perguntou. Então, esses intermediários podem produzir outros compostos celulares. Então, são as vias que são intricadas, tá? A gente está falando principalmente na produção de energia, mas muitas vezes nem sempre segue essa via de produção completamente. Não as 4 funções da via glicolítica. Aí, qual seria o destino do piruvato quando não tem oxigênio? Então, se tem oxigênio, gente, veja aqui, ó. O piruvato produzido a partir das 10 reações sucessivas, ele entra na mitocôndria, vai produzir acetil-CoA e vai ser oxidado a CO2 em água, com oxigênio. Vejam que entre glicose sai CO2. 2 moléculas de CO2 aqui e mais 4 aqui. Então, são 6 CO2. 6 carbonos. Nessa via vai produzir NAD, FAD e ATP. Se não tem um oxigênio, em condições anaeróbicas, seria essa condição ou essa condição, vai ocorrer a fermentação. Isso aí depende da espécie de planta. Geralmente, a maioria faz fermentação lática, mas outros podem fazer fermentação etanólica. Nesse caso, o piruvato é convertido em etanol, na etanólica. Isso é comum em leveduras. Se for a fermentação lática, vai acontecer a formação de lactato. Quem vai destinar esse destino, gente? Destinar o destino, né? Quem vai dizer ou ditar o destino vai ser a condição em que a planta está submetida. Tá? A tendência é, havendo oxigênio, sempre vai haver respiração aeróbica. Por que ocorre fermentação nas plantas ou nos organismos? Se esse piruvato acumular na célula, vai parar toda a via glicolítica. E como essa via glicolítica produz energia na forma de ATP intermediários, não é importante que pare. Então, é como se a fermentação fosse uma via de escoar o produto da via glicolítica. À medida que ocorre a fermentação, essa via glicolítica passa a funcionar corretamente. Tá? E quais são essas vias? Né? Como é que ocorre nas plantas? Por que ocorre? Gente, todo ser, toda planta superior, falando aqui de angiospermas, plantas cultivadas, elas são organismos anaeróbicos, tá? Organismos, aeróbicos obrigatórios. Então,
todo ser vivo depende do oxigênio. Planta superior. No entanto, nessas condições aqui de alagamento ou outros tipos de situações, como é o caso de raízes crescendo em, já falei, alagamento, mas quando uma semente está germinando, uma semente grande, pode ser que o oxigênio ele não se difunda completamente até as células. Quando o tubérculo está rebrotando, pode impedir o transporte de oxigênio. Sob estresse salino ou estresse hídrico, o transporte de moléculas também é limitado. Então, as plantas elas realizam a fermentação para obter energia. Mas tenha em mente o seguinte, se esse alagamento ou essa hipoxia ela continuar por longos períodos, as plantas não conseguem sobreviver. Exceto aquelas que se adaptaram, como é o caso do arroz. O arroz tem um arênquima, não é isso? São células vazias no caule e nas raízes, que preenchem de ar, são lacunas, né? E essas células vazias, geralmente elas transportam o oxigênio lá da pastela para a raiz. Algumas plantas têm os pneumatóforos, são aquelas raízes que saem para fora, em regiões alagadas. Elas conseguem obter o oxigênio. No caso do milho, soja, feijão, as espécies cultivadas, nenhuma delas tem mecanismos de adaptação à anaerobiose. Então, elas fazem a fermentação até certo ponto. Depois, elas não conseguem mais realizar esse processo. E aí, tendem a morrer, a ficar amarelo e morrer. Pergunta a vocês, gente, por que o oxigênio é tão importante? Já foi até questão de prova, mas por que ele é importante? Além de promover os outros processos de respiração. Por exemplo, na raiz. Por que ele é tão importante lá na raiz? O que a raiz faz tanto que demanda oxigênio? Alguém consegue responder? Pessoal. Seria o quê? Ele é o receptor final, Rafael. Na cadeia transportadora de elétron, ele que recebe o elétron. Pronto, recebe um elétron. Se essa cadeia parar, o que acontece? Aí o elétron é doado para outros compostos, que aí vai formar lá o etanol, vai dar para outros compostos que vai ser fermentativo. O que citou lá, os 3 últimos metabólicos que falou lá. Pronto, beleza. Aí forma lá o etanol e o lactato. Mas supondo, o que a planta perde em não realizar a respiração aeróbica? Energia. Energia. Beleza. E essa energia na raiz vai ser utilizada para quê? A energia que vai ser produzida na raiz vai ser para outras rotas metabólicas lá, tipo... seria isso. Tá, você está no caminho, Thiago. Vamos chegar lá. Pronto, aí por que a parte aérea ela sofre? A raiz ela pode parar o metabolismo, mas por que a parte aérea ela fica comprometida se a raiz não consegue fazer sua atividade? Essa seria a pergunta. A raiz parou o metabolismo, não tem respiração, não produz mais energia. Então, o que vai implicar lá na parte aérea? Os produtos da fotossíntese começam a acumular, não tem aquela questão entre os dois, fotossíntese e respiração? Também. Já para os outros pessoal aí, tô falando demais já. Não, pode falar. É bom que a gente comece a comentar, porque essas discussões são discussões que a gente está meio que em discussões científicas, né? Você raramente vê em livros isso que a gente está comentando aqui. Pode até ver, mas não é tão comum. Mas vamos lá. A raiz, ela faz o quê, além de fixar a planta no solo? Ela absorve nutrientes também. Pronto, nutrientes. Os nutrientes são absorvidos por quais transportadores, quais bombas? Eles dependem de quê? Se for ativo, vai depender da energia dos ATP, pelos ATPases, por exemplo. Pronto, chegou ao ponto agora. Então, se não tem oxigênio, não tem ATP, a atividade da ATPase vai ser limitada. Vai absorver menos íons, correto? Não vai ter tantos íons absorvidos. Teoricamente, lá na parte aérea, ela demanda muito nutriente, porque a planta está em crescimento. Então,
Então, na verdade, quando está sob anoxia, o primeiro passo é, a planta ela tende a não fazer a respiração. Se ela não tem respiração, ela tende a fechar estômago, porque não vai ter tanta transpiração. As aquaporinas, elas se fecham. É como se a raiz ficasse inerte. Vocês podem até observar, em algumas situações, a planta pode ficar murcha dentro do alagamento. Por quê? Porque o estômago fechou e ela está transpirando. Na verdade, a raiz deixou de absorver água e a água ela não entra por osmose, a não ser que seja pela aquaporina. Além disso, não absorve íon. Então, a parte aérea não vai ter íon para fazer crescimento, não tem os nutrientes. E, ao mesmo tempo, para acontecer, dá um colapso. Aí é por isso que as plantas não conseguem sobreviver. Só sobrevive quem tem os mecanismos de adaptação. Pneumatóforos, aerênquima ou outras vias. Tá? Então, se for uma questão temporária, né, faltou oxigênio, ativa a fermentação, que seria 2 tipos, né? Seria a lática e seria a alcoólica. Eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Mas eu vou falar o que é mais importante para essa via. Em todos os casos, gente, qual é a função das vias fermentativas? Consumir o piruvato e regenerar o NAD. Por que regenerar o NAD? O ATP, ele vai ser utilizado, mas o NAD, ele tem uma quantidade, digamos que, meio que fixa dentro da célula. Se acontecer muita glicólise, pode ser que todo o NAD que esteja na célula seja convertido a NADH. E o NAD, ele recebe os elétrons. Tá? Se chegar ao ponto de esse NADH estar totalmente na forma reduzida, essa via ela não vai ter um substrato. Aí para. Da mesma forma, se o piruvato acumular, para toda a via glicolítica. Então, tem que regenerar o NAD e o piruvato. Professor, por que não o ATP? O ATP, por ser a moeda energética da célula, ele vai ser a todo momento consumido. Então, não é problema produzir muito ATP. A não ser lá na fotossíntese, lá na parte superior, quando tem muita energia disponível. Mas no caso das raízes nas fontes de dreno, que seria aqui o nosso principal foco, temos que regenerar o NAD e o piruvato. Tá? Então, nesse caso da fermentação lática, o NADH ele vai ser o agente redutor para reduzir o piruvato a ácido lático. Então, vejam aqui, o piruvato da via glicolítica, ele vai ser convertido em lactato. Gasta energia. Então, adiciona os elétrons aqui nessa camada. Quando o NAD é consumido, ele vai ser regenerado. Aí volta para cá. Então, professor, significa dizer que a fermentação é um tipo de respiração anaeróbica que produz energia? Sim. Porque o saldo energético na fermentação seria 2 moléculas de ATP. O NAD não é saldo, porque ele vai ser regenerado. E o produto final da respiração anaeróbica do tipo lática é lactato. Ok? Então, função da fermentação lática: regenerar o aceptor de elétrons, o NAD, e converter o produto final da glicólise em lactato. Essa reação é uma reação espontânea. É favorável, né, em outras palavras. Por quê? Porque libera energia. Menos 25,1 kJ. Então, quando o ΔG for negativo, libera energia. Ok? Fermentação lática, ela é comum em alguns organismos. Da mesma forma, a fermentação etanólica, a glicólise vai ocorrer normalmente, vai produzir o piruvato, o ATP e o NAD. Nesse caso, o NAD ele vai atuar como agente redutor para reduzir o acetaldeído a etanol. Tem uma diferença básica aqui da respiração, da fermentação lática para a alcoólica, é que nesse caso vai perder um carbono. Então, inicialmente, o piruvato, que é o produto da via glicolítica, é convertido a acetaldeído, que é uma molécula de 2 carbonos, e esse é convertido a etanol. Gente, basicamente, o NAD, quando ele doa um elétron, ele reduz uma dupla ligação para ligação simples. Tá? Adiciona elétrons na molécula. Ok? Então, vejam que o saldo energético da fermentação alcoólica também reduz 2 moléculas de ATP. Produzir o piruvato é convertido a lactato e o NAD é regenerado.
Só tem um detalhe também aqui, gente. Veja que aqui são 2 piruvatos, tá? Para cada piruvato, um NAD. Então, no final, 2 moléculas de etanol. No final aqui, 2 moléculas de lactato. Tá clara a fermentação, gente? Alguma dúvida? Isso aqui ocorre quando não tem oxigênio. É a forma de escoar o piruvato e de regenerar o NAD. Essa via, gente, produz pouco ATP, porque se você imaginar, se for uma sacarose, aqui eu estou falando de glicose, né? Começou a glicose, terminou 2 piruvatos. Se for a sacarose, entre a sacarose, sai 4 moléculas de piruvato. Aí produz 4 ATPs e 4 NAD. Nesse caso, se a fermentação láctea partir da sacarose, o saldo energético é 4 ATPs. Professor, e cadê a energia? O resto da energia está aqui no lactato, ou então no etanol. Se for respiração aeróbica, gente, vai acontecer a produção de 60 moléculas de ATP para cada molécula de sacarose. Veja a diferença. 60 para 4. Se for glicose, a produção vai ser 30. 30 para 2 aqui. Ok? Alguma dúvida? Tá tudo claro aí, gente? Deu de entender, né, professor? É uma situação que acontece. Mas me diga uma coisa, ali no acetaldeído para etanol, falou que só foi a mudança de uma dupla O para uma simples hidroxila. Quem é mais energética das duas aí? É o etanol ou é o acetaldeído? Ó, quando você... Para saber quem é mais energético, você tem que olhar o estado de oxidação do carbono. Se tiver muita ligação simples, quem tem mais ligação simples é mais energético. Esse é um passo. Só observando aqui, ó, o etanol só tem ligação simples. Aqui tem ligação dupla, correto? Você está vendo aqui o acetaldeído com ligação dupla? Sim, sim. Pronto, então já na teoria já dá para ver que é o etanol. Outra coisa, observe que o NAD ele foi oxidado, não é isso? Para doar o elétron. Foi, tá mais. Deu energia. Então, isso aqui tem mais energia. Se fosse o contrário, você iria, vamos supor, daqui para cá. Quem tem mais energia? Aqui, quando você leva em consideração os carbonos e o número de carbonos. Geralmente, quem tem mais carbono tem mais energia. Se for o mesmo número de carbonos, você olha as ligações. Tá? Então, nesse caso, o piruvato tem mais energia do que o etanol. Sim, sim. Tá? Gente, aí para finalizar essa aula de hoje, eu vou falar só sobre as rotas das pentosas fosfato, porque a gente já viu essa rota lá na via do ciclo de Calvin. Eu vou mostrar só ela com outra perspectiva. E a gente para por aqui para continuar amanhã com o ciclo do ácido cítrico, CTE e os fatores que afetam a respiração. Tá? Então vamos lá. Ó. Rota oxidativa das pentosas fosfato. Lá na glicólise, a gente viu uma via de oxidação, que começa com uma sacarose, uma glicose ou frutose e termina com o piruvato, que é um ácido orgânico. Se tiver oxigênio, o piruvato ele sai do citosol, entra na mitocôndria e vai ser oxidado. Não é isso? Se não tiver oxigênio, fermentação aqui no citosol. Vocês viram que a roda das pentosas fosfato, ela tem várias reações que convertem moléculas de 4, 3, 7 carbonos. Tá? Então, essa rota das pentosas fosfato pode ser também uma via oxidativa, embora não seja o papel dela. O papel dela geralmente é gerar intermediários para várias vias metabólicas e não oxidar a glicose. Mas ela pode acontecer, pode ter esse propósito. Tá? Então, quando se compara a importância relativa da glicólise e da rota das pentosas fosfato, verifica-se que esta última pode ser responsável por oxidar de 5 a 20% da glicose. Por exemplo, entra a glicose aqui e pode sair vários intermediários. Então, ela está oxidando, está retirando a glicose da célula. Tá? Ela pode ocorrer tanto no citosol quanto nos plastídeos de plantas. Tá? Em animais,
se eu não me engano, ela ocorre na mitocôndria. Eu não estou lembrado corretamente, mas é bem diferente. Aí, gente, ó, um detalhe interessante. Por que que a glicólise em plantas ocorre em 2 compartimentos e em animais só ocorre no citosol? A resposta é porque depende da espécie e essa via depende do conjunto de enzimas. Então, as enzimas da glicólise em animais estão alocadas no citosol. Se o animal for modificado geneticamente e essas enzimas estiverem até dentro da mitocôndria, ela pode fazer a glicólise, tá? Mas a resposta é que cada compartimento celular tem seu conjunto de moléculas. No caso de plantas, ela tem o mesmo conjunto no estroma, no plastídeo, desculpa, e no citosol, para fazer a via glicolítica, tá? Então, falando sobre rota das pentoses fosfato, essa rota que está no plastídeo, ela é a mais ativa. Vejam que ela participa da regeneração da ribulose bifosfato. Então, já justifica sua atividade lá no estroma dos cloroplastos. Tá? Então, pode tanto atuar na via lá do ciclo de Calvin, quanto para oxidar carboidratos e gerar intermediários para outras vias metabólicas. Só tem essa figura para mostrar para vocês. Ela tem 2 fases, né? Essa rota das pentoses fosfatos. Tem uma fase oxidativa, que é onde vai quebrar moléculas, e tem uma fase que é não oxidativa. Nesse caso aqui, ó, eu quero mostrar para vocês. Vejam que entra a glicose 6-fosfato, 6 carbonos, há a produção de NADH, ó, então essa molécula foi oxidada, o NAD foi reduzido, e forma 6-fosfogliconato. O 6-fosfogliconato ele vai ser convertido em ribulose 5-fosfato. Sai CO2. Observem que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Somente essa reação aqui significa dizer que a molécula foi oxidada. Ela foi quebrada. Tá? Retirou um CO2. A oxidação. Essa molécula é mais complexa, tem mais energia. Essa molécula é mais simples, tem menos energia. Então, rota oxidativa. E aí continua as reações, tá? Aquelas reações que juntam uma molécula com a outra, de 6 carbonos com 4, forma 10 carbonos, libera uma de 7 e uma de 3. Depois, essas 2 de 5, elas podem se unir, gerar uma de 3 e uma de 7. E por aí vai. Vocês já viram essa roda aqui em outra oportunidade. No nosso caso, a via oxidativa da rota das pentoses fosfato, ou a parte oxidativa, é somente esse início aqui, onde a glicose 6-fosfato ela pode gerar uma ribulose 5-fosfato. Ok? Seria uma parte oxidativa. Mas qual seria a função dessa via, de modo geral, de modo mais amplo? É produzir NADPH para reações biosintéticas. Veja aqui, ó. Se a coenzima da rota das pentoses fosfato é o NADP, então a gente pode dizer que essa via como toda é uma via anabólica, como eu comentei. Se fosse o NADH, seria uma via catabólica. Embora ela tenha uma pequena porção catabólica, mas no geral é uma rota anabólica. Ela vai produzir coenzima, ou poder redutor, para reações biosintéticas. Ela pode também fornecer NADPH para a respiração. Vocês vão ver lá na CTE, seria a terceira etapa da respiração, que quando o NAD entrega seus elétrons, as plantas possuem algumas vias adicionais que são diferentes de animais. E uma dessas vias é para receber esse NADPH. Então, ela tem diferentes afluentes de energia. Então, diferentes moléculas podem liberar energia na CTE. Pode também produzir substratos biosintéticos. Então, eritrose 4-fosfato, nós temos aqui. Essa eritrose pode ser o substrato para produzir aminoácidos, compostos fenólicos e auxinas. Então, Genito, mais um exemplo. Entra uma glicose, ela foi catabolizada no início, e após uma série de reações, liberou eritrose. Essa eritrose entra numa via anabólica. Tá? Veja que eu já falei de ciclo do ácido cítrico, glicólise, e via da pentose fosfato como vias catabólicas que vão estar ligadas com as vias anabólicas.
Da mesma forma, a ribose 5-fosfato, ela pode ser retirada dessa via para produzir a ribose e ser incorporada nas moléculas de ácidos nucleicos, RNA e DNA, os nucleotídeos de adenina, timina, guanina, citosina e por aí vai. Pode produzir também outros nucleotídeos. Gente, o NAD, o NADPH e o FADH2, todos eles são nucleotídeos, com funções diferenciadas. Esses nucleotídeos do DNA, eles são diferentes desses nucleotídeos que transportam poder redutor. Além disso, pode produzir ATP. Tá? Essa ribose 5-fosfato pode ser utilizada lá em outra via para a produção de ATP. Então, são funções diferenciadas. E, por fim, gerar intermediários do ciclo de Calvin. Vocês viram que essa via aqui é a principal via para regenerar a ribulose 1,5-bifosfato. Então, ela atua tanto no catabolismo quanto no anabolismo. Tanto na oxidação de carboidratos, quanto na biossíntese de carboidratos. É importante que vocês conheçam, né, essas nuances de cada via. Para não bitolar somente, essa via aqui é uma via oxidativa, só faz isso. Aí quando vai ler, não, também faz isso. Na verdade, pode fazer as duas. Depende do sentido da via e do produto formado e para qual rota ela vai. Tá, então vamos parar por aqui. Já passou aqui uns 10 minutos. Então, hoje nós apenas conhecemos os substratos da respiração, quem transporta elétron, entendemos qual seria a primeira via de oxidação, a primeira etapa, que seria a via glicolítica, ocorre lá no citosol ou no plastídeo de plantas, e tem a função de quebrar a glicose e formar piruvato. Na próxima aula, amanhã, nós vamos primeiro conhecer o ciclo do ácido cítrico, e quais são suas funções, as suas rotas, o que acontece de modo geral, e, por fim, a cadeia respiratória, que seria a regeneração do NAD e do FAD, e a localização dessas reações. Então, gente, eu encerro a aula por aqui, e amanhã a gente continua com a parte das etapas posteriores da respiração. Até amanhã, pessoal.